Obrigado, gente. Eu salvo todo mundo na paz do nosso Senhor, amém? Você pode olhar para o seu irmão à esquerda, à direita, se cumprimentar. Talvez você não conhece por nome, né? Talvez você está sentado do lado da sua futura esposa, hã? Quem sabe? Aleluia. A presença de Deus está muito forte aqui, não é verdade? Eu estava ali tocando e Deus ministrava no meu coração. Eu senti tanta presença de Deus neste lugar. É porque o povo de Deus está aqui. E quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente não vem porque a gente quer alguma coisa em troca, não é verdade? A gente vem porque a gente quer adorar, a gente quer cantar aleluia. E Deus ministrava algumas coisas no meu coração e eu vou compartilhar isso com vocês mais tarde. Eu não vou prolongar muito não, eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 4. E a mensagem de hoje é: olhe para cima. Olhe para cima. Obrigado pela tua presença, Pai. Quero ler com vocês Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 25. A partir do versículo 25. E antes de eu ler, eu quero explicar para vocês qual a situação que a gente tem aqui. A gente tem aquela famosa história da mulher samaritana. E Jesus encontra ela indo para Galileia. E os judeus naquela época, eles não se davam, a gente volta a meia ler isso na Bíblia, e cada vez que nos evangelhos é citado Samaria, a gente percebe que existe um conflito dos judeus, eles não gostam. Sempre quando Jesus traz alguma parábola, o bom samaritano, ele quer mostrar, olha só, a gente é uma pessoa que a gente teoricamente não gosta e fez uma coisa boa. Então a gente sempre percebe isso. E essa passagem, ela é muito forte, porque Jesus, ele passando por Samaria, ele encontra essa mulher. E ao encontrar essa mulher, ele começa a conversar com ela e começa a perceber algumas coisas. Então você entende que Jesus encontra essa mulher. Ele vai ao encontro dela, talvez perguntou o nome, talvez no início ele sentou lá, viu ela tirar do poço a água. Aí ele pensou assim, legal, vou usar isso aí como gancho para falar com ela. E a gente vê que ele se aproxima a ela. E no meio desse caminho ele começa a conversar. E ele é o Deus Todo-Poderoso, ele sabe de tudo, mas dá uma de manso. Ele, pois é, você que... Cadê o seu marido? Aí ela, não, pois é, minha situação é meio complicada. Aí ele, eu sei, tô ligado. Porque você teve, né, já alguns, e o atual ainda não é oficial, né? Ela, isso aí. Você viu isso no meu Instagram? E a gente percebe Jesus se aproximando a ela, conversando, entendendo, e devagarzinho Jesus se manifesta a ela. E no versículo 25, a mulher disse, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então no meio da conversa, Jesus até começa a falar de louvor no meio com ela, ela solta as pérolas teológicas dela que ela aprendeu na EBD. E aí ele, então, tem um camarada que vai vir, que vai salvar todos nós. Ela, estou sabendo disso. E nesse exato momento, versículo 26, disse-lhe Jesus, sou eu que falo contigo. E eu quero ressaltar esse momento. Esse momento é um momento especial. Até então Jesus se aproximou à mulher, conversou com ela. Eu não li o texto todo aqui não. Estava conversando com ela, ressaltou algumas falhas na vida dela. E ela, opa, esse camarada aí é diferente. E do nada ele vai conversando, tomando uma aguinha. Que
Não era comum um judeu falar com uma mulher, muito menos uma samaritana. Então alguma coisa diferente estava acontecendo aqui. Olha só. E naquele exato momento ela fala assim, não, pois é, eu estou sabendo, eu conheço a palavra, eu sou, né? A gente também é um tipo de judeu, eu vou entrar mais nisso, o porquê os judeus não gostavam dos samaritanos. Eu também conheço essa história que o Messias há de vir. Ele, pois é, sou eu. E esse é o momento que Deus se revela a ela. Sabe aquele momento chave? Aquele, uou, uou. Tanto faz as falhas dela, os 5 maridos ou não. Tanto faz. Tanto faz os pecados. Nesse momento Jesus veio e se mostrou. Então, esse Messias que você já ouviu falar? Tcharam! E ela, uou! É um momento crucial na vida dela. É um momento que a gente lê depois, que esse momento transforma a cidade toda. É um momento de revelação, que Jesus se revela como Messias a essa mulher tão pecadora, tão moralmente suja, tão inapropriada de Jesus se revelar a ela. E a gente continua lendo, versículo 27 diz assim, neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse quanto tenho feito. Será que esse porventura é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. 31. Nesse interim, os discípulos rogavam dizendo, mestre, come uma coisa. Mas ele disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, teria alguém, porventura, arrumado algum lanche para ele? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos. Outra tradução diz, olha para cima e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Até aqui. E eu gosto sempre de pensar no Evangelho, Jesus com os discípulos, de uma maneira mais original, mais Hollywood. Então a gente entende esse momento agora, que Jesus se revela a essa mulher como Messias. E a Bíblia fala em versículo aqui, 27, neste ponto, neste exato momento, logo então, neste ponto, é logo agora. Olha que interessante, o momento de vida ou morte na mulher samaritana, e neste ponto aparecem os discípulos. Lanchinho, McDonald's, Burger King, Bob's, girafas. Chegaram e aí eles viram Jesus. Que porventura esse horário onde que a mulher estava pegando água do poço era um horário não apropriado para alguém buscar. Isso mostra que ela não era bem vista na sociedade. Ela não era uma mulher boazinha. Então eles, opa, com lanchinho, trocando ideia, talvez já comendo a batatinha. Eles, opa, por que a Bíblia fala que eles não tiveram coragem de perguntar. Vem cá, o que fala aqui? O que perguntas? Tipo, e aí? Qual a fofoca? O que tá pegando? Eles queriam muito perguntar, estava no coração deles. Mas não perguntaram. Outra pergunta aqui. O que falas com ela? Tudo bem. Eles deixam quieto, deixam aquele momento assim que eles não entendem e chegam. Só que você tem que entender o seguinte, é um momento super importante na vida dela. Jesus se revelou a ela como o Salvador, como o Messias, e ela está naquele pá. E agora vem os discípulos, todos atrapalhados. E aí, qual é? Talvez assobiando, cantando, com cavaquinho. E eles vêm e entendem essa situação. Enquanto que eles vêm, a mulher, ela talvez deixa a água lá e vai para a cidade avisar os homens, olha só.
E Jesus no meio do caminho, está olhando assim para o nada. Aí os discípulos, aí Messias, come. Garotos educados. E ele estava completamente em outro ambiente. Ele tinha acabado de se revelar a alguém. Ele estava em momento de vida ou morte. E eles falavam assim, Messias, come. Aí ele, olha só, 32, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E os discípulos, ué, quem que trouxe lanche para ele? Você percebe que eles estavam com completamente outra linha de vida do que ele? Ele estava numa esfera de revelação, transformar aquela mulher tão imoral, aquela mulher tão perdida. Ele estava fazendo um milagre tão grande nela, e vem os discípulos todos atrapalhados. Aí ele vai e fala assim, olha só, eu não quero comer não, a comida que eu tenho é muito mais que isso, gente. E eles continuam não entendendo. Mas já comeu? Quem que trouxe? E eu lembrei de uma história, estava lendo um livro esses dias, e nesse livro fala uma história de 99 cientistas que estão fazendo uma pesquisa na Antártica, no gelo. E esses cientistas, eles têm o costume de ficar de meses até anos fazendo essas pesquisas, porque é um território não muito... Na realidade, é o território menos explorado na Terra. Então lá você só vai ver branco, neve. Só. Aí eles ficam olhando aquele gelo, de qual ano que é, aquela coisa. E tem alguns cientistas que ficam lá por anos, sem ver a sua casa, sua família, sem sequer que eles tenham algum tipo de cônjuge. E essa história mostra que esses 99 cientistas, eles saíram para festejar o Natal. Saíram assim, foram de um lado do gelo para o outro. E um dos cientistas conseguiu trazer um presente para todos eles. Olha só. De alguma forma ele deu um jeito de trazer um presente, embrulhou e tal, fez 98 pacotinhos. E aí festejando o Natal, ele, olha só, estou com um presente para vocês. Eu até tive a liberdade de tirar de lá para trazer mais exemplificação. E ao eles abrirem o presente, eles viram que eram pedras. Pedras. Nada demais. Uma pedrinha, cada um com a sua pedra. Isso é um fato que aconteceu de verdade. E eles falam que esses cientistas pararam por 5 a 10 minutos olhando para essa pedra. Uma pedra comum. Se eu ganhasse de Natal uma pedra, eu não ia curtir muito. A minha reação não ia ser de quietaria. Meu pai vai falar assim, você vai fazer agora aniversário e o seu presente é um... Legal. Eu falei assim, tá fácil para ninguém, hein, pai? Mas quieto eu não ia ficar. Mas qual é o ponto dessa história? Esses cientistas, eles tem muito tempo em terreno branco, onde que não tem nada além de gelo. Ao eles contemplarem uma pedra, mudou neles a forma de enxergar essa pedra. Eles não estavam mais vendo que nem a gente olha, pedra, legal. Eles estavam olhando de uma coisa que eles não tinham visto tem muito tempo. Começaram a admirar. Por que eu estou contando essa história para você? A minha oração é que Deus possa mudar hoje a nossa forma de enxergar os desafios da nossa vida. Eu quero que o Espírito Santo ministre no nosso coração para que a gente venha olhar para as pedras da nossa vida e venha pensar diferente. Que a gente não venha ser que nem os 12 discípulos que se aproximaram ao lugar e estavam completamente em outro ambiente. Jesus estava se revelando a ela. E eles estavam completamente em outro ambiente. Quem está entendendo? Sabe aquela situação que você chegou atrasado na célula? Está todo mundo orando e você chega atrasado assim, fazendo aquele barulho. Entendendo? Oi, agora não. Deus quer que a gente mude a nossa perspectiva de enxergar o reino dEle. Deus quer que a gente mude a nossa perspectiva de encarar os nossos problemas, os nossos desafios. E eu quero que você entenda quem eram esses samaritanos. Samaritanos também eram judeus.
que depois da morte de Davi, após Salomão ter assumido o reino, logo após de Salomão, as tribos se dividiram, então 10 foram para o norte, 2 para o sul, onde que no sul estava Judá, e no norte estavam as outras 10 tribos, e no meio do caminho, eles foram levados ao cativeiro. Ficaram muito tempo lá. E naquela época era assim, eu vou resumir para não ficar muito didático, tipo assim, o que ele falou? Não entendi. Na época era assim, se um povo era conquistado, aquela terra era trocada. Então, enquanto que aqueles 10 povos foram para o cativeiro, o conquistador colocava famílias, povo dele naquele lugar. Eles faziam isso de propósito, para quando eles fossem liberados e voltassem às suas terras, não encontrariam as terras vazias. Tipo, voltei. Não, para que eles encontrassem pessoas lá, e o mínimo que os conquistadores queriam naquela época era que você se misturava. E foi o que aconteceu. Além deles serem sentido comprometidos com estrangeiras, diz a palavra, no cativeiro, ao voltar, se juntaram. E os judeus do sul não gostaram disso. Falaram assim, poxa, vocês não são mais aqueles judeus, né, da linha reta. E começaram a ter preconceito com eles. Esse preconceito foi avançando, a história narra várias situações que aconteceram, que trouxeram esse desafio, esse preconceito. Então eles não eram mais bem vistos, mas eram judeus. E com esse tipo de povo que Jesus está lidando aqui. E a Bíblia fala que, tem um estudioso que fala assim, quando Jesus diz, em versículo 35, onde que ele fala assim, olha só, vocês falam que a ceifa vai durar 4 meses, eu porém vos digo, levante os seus olhos, olhe para cima, diz a outra tradução, e vede os campos, que já branqueiam para a ceifa. Tem um estudioso que fala uma coisa muito interessante sobre isso. Ele de fato acha que quando a mulher samaritana foi para a cidade e anunciou que ela encontrou Cristo, que os homens vieram correndo ao encontro de Jesus, de tal ponto de levantar uma poeira. Então, enquanto esses discípulos completamente perdidos no momento, pensando só em comer, e Jesus transformando aquela mulher, que automaticamente ia trazer uma transformação naquela cidade, eles não estavam entendendo nada. Tanto que ele fala assim, vocês acham que a ceifa demora 4 meses? Olha ali. Esse estudioso fala que eles levantaram os olhos, viram uma poeira do povo correndo ao encontro do Cristo. E sabe, minha mensagem para hoje é o seguinte, olha para cima. Olha para cima. Como assim? Levanta os seus olhos. Não olha o seu probleminha aqui não. A gente está em fevereiro, segunda parcela já está chegando, IPVA. Dá glória a Deus que você está com carro. Imposto pra caramba, buraco pra caramba. A gente sempre lembra dos buracos quando a gente paga um imposto. Não fica olhando para baixo não. Não fica olhando o seu probleminha não. Sabe o que você precisa entender? A partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, você se tornou uma nova pessoa. E Jesus hoje habita em você. E não basta isso, a partir deste momento, você faz parte de uma história. Você faz parte da história, que está aqui na Bíblia, e do Atos atual. E não só isso, você a partir de agora, você vai ter um propósito na vida. Não é mais simplesmente uma mera coincidência de existência, não. Um filho amado que tem um propósito específico. Mas quantas vezes nós temos a tendência de não entender. A gente está muito mais preocupado que Jesus está conversando com ela. Tem alguma novidade aí? Está tão interessante. Do que entender o que Deus está fazendo. E não precisa ser um estudioso muito louco para entender que o final do tempo está muito mais perto do que a gente pensava. A gente não precisa ser o maior teólogo para entender que lá fora tem a guerra. E quem não tem Cristo não tem paz. Conheço muitos alemães com muito dinheiro, com apartamentos, com carros que lá não são importados, que se suicidam porque não tem paz.
Sabe por quê? Sabe quem é a única pessoa que pode trazer a paz? É Jesus. Só que nós temos a tendência de não olhar mais para a pedra e ver as coisas boas da vida. Olha para sua esposa de manhã e fala assim: tu é linda. Nos primeiros 10 dias, ela vai começar a acreditar. Depois dos 30, até você vai acreditar. Mas começa a alimentar coisa boa. Poxa, que cabelo maneiro. Só que não. Começa a se alimentar com coisa boa. Olha para cima. Pare de se preocupar com essas coisas tão pequenas. Você faz parte de um propósito gigante. Você pode dar uma glória a Deus? E sabe, Jesus vai ao encontro da pior pessoa moralmente falando possível. Não só que ela era uma pecadora louca, ela ainda fazia parte de um povo que era ignorado. Ela não tinha nada para dar certo na vida. Ela não tinha nada para dar certo na vida. Não tinha futuro, família, nada, bens, nada. E sabe o que Jesus faz? Ele vai ao encontro dela. Ela não estava fazendo nada. Pelo contrário, ela estava numa época lá que ela na verdade não queria ser encontrada por ninguém. Ela não queria ser encontrada por ninguém. Mas Jesus vai ao encontro dela. Sabe quando a gente se sente tão pequeno, tão nada? A gente não sabe do porquê das coisas e a gente não entende o que o Senhor está fazendo. É aí que Jesus vem e se revela como Salvador na nossa vida. Sabe por quê? Só quem peca muito é muito perdoado, diz a palavra. E quantas vezes a gente tem amigos que não estão na mesma linha e não entendem. Mas o que está pegando aí? Você agora está dando glória a Deus e não está com as contas pagas? Como assim? Aleluia, glória a Deus, não paga a conta não. Quem que tem amigos assim? Eu tenho. Comece a andar com pessoas que têm o mesmo propósito e a mesma visão que você. Para de andar com pessoas que só querem o teu mal, que só te puxam para baixo, que só querem sugar suas últimas forças porque elas estão frustradas. Faz o seguinte, fala assim: querida, vem pro culto, tá? Porque eu estou celebrando que a minha vida não vai ser a mesma em 2018. Porque o Deus resgatador transformou a minha vida. E sabe uma coisa muito interessante? A gente está em fevereiro, mas Natal acabou de passar. E a gente estava lendo sobre a história dos magos que vieram ao encontro de Jesus. Os magos que se aproximaram quando Jesus nasceu. Aquela história toda que alguns estudiosos que dizem que eles eram intérpretes das estrelas. E eu acho interessante, quero que você abra comigo, por favor, em Daniel. Daniel capítulo 2. Tá, vou abrir aqui também, só para... Né? Vai rolar aí, Daniel 2? Opa! Yes! Ok, versículo 24, por favor. Por isso Daniel foi ter com fulano, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou Daniel e disse assim: não mates os sábios da Babilônia. Intrusa-me a presença do rei e lhe darei a interpretação. Só isso. Situação seguinte: o rei sonhou uma coisa, quer que a galera adivinhe o que ele sonhou, quer adivinhe tudo. Mas os sábios, outra tradução diz os magos, não conseguiram interpretar. E Daniel, quando esse fulano aí, nome complicado, ele era o presidente, o chefe da polícia. Pá! Ele veio para matar todos os sábios. E Daniel era considerado um sábio. Então, quando eles aparecem, olha só, tu também vai morto. Daniel, ué, o que está pegando? Eu estava aqui jogando cartas com a família. Não estava sabendo, coisa ruim acontecendo. Tinha um decreto de morte sobre ele. Iam caçar ele.
Alguns já meteram o pé e ele nem ficou sabendo, ele estava de boa. Ele estava se alimentando com coisa boa, com a família, rindo, churrasquinho. Flamengo perdeu de novo, Fluminense perdeu todos os jogadores possíveis. Estava curtindo a vida. Aí o camarada vem e fala assim, olha só, a gente vai te matar. Ah é? Peraí gente, olha só, depois a gente fala do Fluminense, que o Fluminense está pior que eu. Vem cá, por que querem matar mesmo? O que está pegando aí? Não, porque aí o cara se abre. Não, porque a gente sabe que Daniel tinha uma amizade muito forte lá dentro. Ele é muito reconhecido. Aí, está mandando matar todo mundo? Eu fiquei sabendo. Olha só, manda matar não. Estou chegando aí. Espera um momento. A Bíblia fala que Daniel se aproximou ao rei e falou assim, me dá um segundinho para o Deus dos deuses me revelar isso aí que você sonhou. Para voltar para o churrasco para ver se ainda está quente. E eu quero ressaltar aqui que Daniel pede para não matar os sábios. Sabe quem são esses sábios? São os antepassados desses magos. Olha só que interessante. Então aqueles sábios falam assim, opa, a gente que sabe tudo, a gente que é os bambambam que adivinha tudo, a gente não sabia de uma coisa, e agora vem um camarada que serve um Deus dos deuses, e agora no meio do caminho a gente ficou sabendo que esse Deus dos deuses revelou tudo a ele. Que Deus é esse? Historiadores falam que esses magos começaram a procurar por Deus. Começaram a correr atrás de Deus. Passaram por seus filhos, isso é mais ou menos 700 anos antes de Cristo nascer. Passaram por seus filhos, que passaram por seus filhos, que passaram por seus filhos. E quando a estrela está no céu, esses magos aparecem. Olha só, a gente veio lá de longe. Alguns estudiosos dizem que eles talvez estavam na Turquia. Andaram longe, porque eles eram intérpretes de estrela e sabiam pelas escrituras. Quais escrituras? Livro Mago 1, Livro Mago 2? Nada! Pela Bíblia. Que havia de nascer o Messias. Os magos. Ué? Eles aparecem, tanto que eles falam com o Herodes, vem cá, cadê o rei que há de nascer? Aí o camarada não sabe de nada, vocês conhecem a história, Natal acabou de acontecer. Onde que eu quero chegar é o seguinte, aonde que estavam os sacerdotes e os escribas? Para Deus se revelar a eles. Mas os magos entenderam que Jesus havia chegado. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa ter um título lindo. Você só precisa querer Deus. E se você quer encontrar Deus, você vai encontrar. Ele vai se mostrar a você. Não importa de qual família que você é. Mas pastor, a minha família é muito louca. Eu sei. Eu acho que o meu Deus é louco também. Ele faz tantas pessoas loucas. Não importa de qual origem que você é. Se você tem uma condição financeira boa ou não. Ele te escolhe. É só você querer Ele. E sabe que eu quero ler mais um texto? Em Marcos capítulo 5. Marcos 5, 25. Joga na terra. Vou nem abrir para vocês lerem na mesma tradução. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e dependido tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior. Continua. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, seu fluxo de sangue, e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo si mesmo que sairá dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: olha só, quem me tocou as vestes? Para variar, os discípulos responderam: olha só, camarada, aqui é bem apertado. Como assim quem me tocou? 32, isso foi a versão Daniel. Próximo versículo. Mas ele olhava ao redor para ver o que tinha acontecido, isso fizeram. Então a mulher, atemorizada e trêmula de que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade.
Disse-lhe ele: filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse seu mal. Versículo 35. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu. Por que ainda incomodasse o mestre? Até aí. Um pouquinho antes da gente ler no versículo 25, a gente vê o pedido de Jairo. Jairo era um homem reconhecido na época, e a filha dele estava passando por uma doença de morte. E Jairo vem a Jesus e fala assim: olha só, você podia me ajudar, por favor, que minha filha está morrendo. E no meio desse trajeto, essa mulher encosta nas vestes de Jesus. A primeira mulher que a gente leu hoje é samaritana. Jesus foi ao encontro dela. Essa segunda mulher, ela vai ao encontro de Jesus. E ela toca as vestes dele. E a gente aprendeu nesse texto alguma coisa tão transformadora que eu quero passar aqui para vocês. Que é o seguinte: a gente entende aqui, eu vou resumir rápido, que eu estou falando muito, eu gosto muito de vocês, eu quero falar tanta coisa. Mas a gente entende uma coisa muito interessante aqui. Esse fluxo de sangue, essa hemorragia, ela passava por um período de 12 anos, diz a palavra. 12 anos que essa mulher investiu tudo que ela tinha. Além disso, mulheres que têm os seus dias sabem que fica mais fraco, né? Além de ficar mais chato. Não, fica menos legal, melhor. E ela estava nessa situação tem 12 anos. Completamente compreendível eu entender que ela falava assim: eu vou ficar na cama, eu vou sofrer, É compreensível. É compreensível. Ela estava com uma doença muito forte, muito louca. Investiu toda a grana, tudo que ela tinha. Duvido que ela era casada. Talvez ela até fosse, mas como é que fica casada nessa situação? Então imagina a situação dessa mulher. É uma mulher que estava morrendo na alma dela, que os sonhos dela provavelmente já morreram tem muito tempo. Os planos dela de família, cadê? É uma mulher com a alma abatida. E depois, quando a gente continua lendo, a gente percebe que Jesus se aproxima na casa de Jairo, e ele fala para a menina: Talita cumi, mandando ela: levanta. E ela levanta e anda. E sabe o que a Bíblia diz? Quantos anos que ela tinha? 12. Olha que mistério. E a gente aprendeu o seguinte: essa mulher que estava no fluxo de sangue representa uma geração de mulheres que está com a alma abatida por causa de falta de paternidade, por causa de falta de cura interior. E a outra menina que morreu está representando uma geração atual que está morrendo. Percebemos que existe uma conexão aqui. E sabe o que a história boa diz? Jesus restaurou os dois. Não foi dinheiro que restaurou ela. E a menina foi simplesmente uma palavra de Jesus. Muitas vezes nós procuramos resposta sobre os nossos problemas, sobre os nossos desafios, em lugares tão errados. A gente precisa procurar isso na casa de Deus. E se encher com coisa boa. Olha para cima. Olha para cima. O IPVA está lá e vou te falar o melhor. Para os próximos anos ele vai continuar lá. E capaz de ficar pior. Marina e eu, a gente tem um trato, a gente não vê notícias. Não é bem um trato, a gente não vê. Não vê. Pra quê? Aprendi que a televisão é um portal para minha casa, que tudo que passa por lá é comparado por um estudioso, que nem na época quando se faziam aqueles jogos na catedral lá de Roma. É um portal para você abrir para sua casa. A gente não vê. A gente não se enche de notícia ruim, a gente não quer saber. Não estou falando de ser ignorante, eu sei o que está acontecendo no mundo.
Eu falo do dia a dia, olha para cima. Olha para cima. Olha para que Deus te deu. Sabe, nem sempre quando tudo está indo do jeito que a gente quer, Marina e eu, a gente já entendeu uma coisa na nossa vida. Quando as coisas estão indo assim, de maluco para pior, a gente fala assim, peraí, Deus está aqui. Porque não é possível que eu estou com tanto azar. Não dá. Paguei tudo, no troço, não está dando certo, não vai para frente. Parece que uma porta fecha. Eu falo assim, quer saber de uma coisa? Deus está nisso. A gente já entendeu. Quando as coisas estão muito malucas, a gente, opa, Deus está falando assim, olha só, eu sei, nova geração, vocês são um pouquinho mais demorados para sacar as coisas que Deus faz comigo, então vai. Precisamos entender que Deus está agindo por nós, mesmo quando nós não percebemos. Deus está agindo por você. Se você se compara talvez com essa mulher com hemorragia, e você vai ao encontro de Jesus, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te curar. Mas se você for falar assim, não, eu sou muito bom, ou pior, eu sou muito ruim, os meus pecados são tão fortes que Jesus não pode te curar, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai ao seu encontro, Ele vai primeiro converter o seu esposo, depois seu filho, aí vão trazer a célula para a tua casa. Mas Ele vai transformar você e a sua casa, porque esse é o Deus que eu sirvo. Um Deus resgatador. Pare de olhar para os seus pecados e suas falhas. Olhe por aquilo que Ele fez na cruz por você. Porque quando a gente olha para os nossos pecados e pensa que os nossos pecados valem mais do que Ele fez na cruz, a gente diz o seguinte: o que o Senhor fez na cruz por mim não é o suficiente para perdoar a minha masturbação, para perdoar os meus sentimentos imorais que eu tenho. Fizeram um estudo nos Estados Unidos que mais de 2,5 bilhões de e-mails são mandados por dia de pornografia. Somos bombardeados por pecado ou tentação, que a palavra fala assim, olha, livra-me da tentação, todo dia. Grupo de WhatsApp, é bombardeio o tempo todo. Eu falo com a Marina sobre os nossos filhos, nós precisamos não só criar um bom comportamento de filho, nós precisamos gerar neles mestres, porque quando eles estiverem na escola, eles precisam administrar com isso. E nós homens sabemos como isso é uma área difícil, né? A gente já nem quer ir para a praia, a gente vai assim. A gente sabe como que a gente luta e a gente vem vencendo, e aí na recaída você fica assim, o Deus resgatador, Ele cuida de você, Ele não te condena, todos os seus pecados Ele já levou na cruz. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, Ele habita em nós, nós podemos ser diferentes, e pedir ajuda a Ele, e Ele vai nos ajudar de dia em dia. A palavra diz, para onde mais nós iríamos, se só Tu tens as palavras de vida para nós. E sabe, Deus, no início do culto, Ele me mostrava algumas pessoas aqui, e eu vou tomar liberdade, pastor, de falar com elas. É você ali, ó, está de cabeça baixa. Você mesmo, levantou. Qual o seu nome, querido? Marcos. Deus me falava de você. Deus me falava que você chegou aqui no culto e falava assim, esse Deus não existe. Duvido que Ele existe. Duvido, fala comigo. Deus está te vendo, Ele conhece teu desafio. Ele sabe o desafio que você está passando. Ele sabe como que você está sendo zoado com o desafio que você está passando. Ele sabe a situação na sua casa com seus pais a respeito disso. E Ele te vê. Ele quer usar os teus dons para o reino. Ele te vê. Quando você acha que ninguém te vê, Ele te vê. Ele tem um plano muito grande com você. Então melhor tu ir para a escola dominical e aprender mais da palavra, que os planos de Deus sobre a tua vida são muito loucos. Deus me mostrava mais. Cadê? Eu não lembro. O que acontece? Eu estou com uma nova coisa que aconteceu. A gente foi num congresso, junto com o pessoal lá do Cefam, Cristo para as Nações. Eu tive um encontro muito louco com Deus. E aí Deus começou a me mostrar coisas. Eu estava na praia de Búzios, aí eu fui pegar um açaí lá com um camarada. Aí eu falei assim, vem cá, tu e tua mulher, vocês trabalham com células na Metodista? Ele, Eu falei, pois é, o casamento tá bom não, né? Aí ele vendendo açaí com lá, ele, camarada, como é que é isso? Você parece estrangeiro? Não vem aqui falar assim comigo. Aí eu pude orar com ele chorava lá. Eu falei assim, meu pai, o que está acontecendo comigo? Isso não é mérito meu, sabe o que Deus quer? Ele quer falar com a igreja dele. Ele quer falar, olha só, eu estou vendo você, poxa.
Eu sei quais desafios que você tem. Eu estou te vendo. Precisamos de uma geração, precisamos de um povo que anda perto com Deus. A gente precisa ser exemplo para os nossos filhos. Eu preciso ser sal e luz. Se eu não ajoelhar na minha casa e orar, meu filho não vai me imitar. Mas se eu xingar, ele vai me imitar aquilo. Deus me mostrava mais. Qual é o seu nome, querida? Você de óculos. Yes! Não, eu nem entendi. Daiane, obrigado. Deus me mostrava sobre você, Daiane. Deus me mostrava os pensamentos que você tem de madrugada, sobre você mesmo. Deus me mostrava os desafios que você tem que você não compartilhou com ninguém, fora com o Papai do Céu. Sonhos que você tem, e você falava assim, não vai acontecer, cara. Vai rolar. Deus me mostrava sonhos que você já enterrou e que você nem curtia mais muito viver. Para que isso? O Espírito de vida te ama. Ele te quer, Ele te vê. Ele sabe os desafios que você passa. Ele sabe muito bem o que você está passando e Ele está contigo todos os dias. Deus me mostrava mais coisas e eu vou, talvez depois no culto, buscar essas pessoas aí. Mas onde que eu quero chegar? Que o Espírito de vida, Ele habita em nós. Ele quer que a gente olhe para cima. Ele quer que a gente olhe para cima. Para de olhar para os seus desafios, para os seus problemas. Vai ao encontro de Jesus e toca nas vestes dEle. Deixa Ele te transformar, mesmo você se sentindo um pecador. Quero te convidar a você ficar de pé, por gentileza. Fecha os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa manhã tão gloriosa, tão cheia da Tua presença, Pai. Nós queremos mais de Ti, Senhor. O motivo que nós viemos hoje aqui é porque nós queremos ter um encontro contigo. Nós queremos que a Tua palavra entre no nosso coração e transforme a nossa vida. Mude os nossos vícios. Deus me mostrava vários homens com vícios de pornografia. Eu vi até exatamente quem era, mas eu não achei que convém apontar. Mas era um vício muito elevado. E, querido, Deus quer te restaurar disso. Deus quer te tirar disso. Isso tem estragado a forma como você tem tratado sua esposa. Isso tem estragado a forma como você tem tratado sua filha. Deus quer te tirar disso, querido. Você tem cavanhaque, um doce. Deus quer te tirar disso, querido. Deus me mostrava mães chorando pelos seus filhos. Era como se fosse uma célula. Elas chorando pelos filhos, pedindo, Deus, traz a transformação. Querida, Deus está te vendo. Querida, Deus está vendo vocês. Ele é que opera, tanto querer quanto realizar. Oh Deus, e nós te agradecemos por essa manhã, de tanta revelação da Tua palavra. Nós queremos olhar para cima, mesmo quando o mundo fala para nós olharmos para baixo, para os nossos problemas, para os nossos desafios, nossos pecados. Nós queremos olhar para cima, de onde virá o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor, que fez céus e a terra. Para onde mais nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida para nós. Nós não queremos ser alimentados pela nossa conta bancária, ou pelo nosso emocionalismo, no melancolismo, no nosso casamento. Nós queremos ser orientados pela Tua palavra, Pai, que nos ajuda a enxergar o nosso cônjuge de novos olhos de novo, a olhar para os nossos filhos e entender as promessas de Deus na vida deles, e serem atalaias de oração, de instrumento, não de provocar, mas sim de levantá-los como guerreiros nessa nação, nessa geração que precisam de orientação em meio de tanto bombardeio. Pai, nós precisamos olhar para cima e entender que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Que esse ano de 2018, nós já estamos em fevereiro, que nesse ano de 2018, a gente possa viver mais perto de Ti, ser mais fiel. Pai, que no dia que o Senhor nos buscar,
Que o Senhor possa olhar para nós e falar: Senhor, servo bom e fiel. Pai, eu quero ser bom. Eu quero ser bom para o mendigo na rua que não tem nada. Eu quero ser bom para minha sogra. Eu quero ser bom para os meus amigos de faculdade. Mas eu quero ser bom também para com os meus pais quando eles me repreendem. Eu quero ser fiel no dízimo. Eu quero te dar oferta de dinheiro que eu nem tenho, para que teu nome venha a ser exaltado, para que nessa cidade, nesse bairro, nesse país, o teu nome venha a ser glorificado, porque já entendemos que a única solução para o nosso Brasil é o Senhor Jesus. Que o Senhor faça de nós essa geração eleita, e que não passe de nós o teu Espírito. Que o teu Espírito venha a ser diariamente presente nas nossas conversas com a nossa esposa, no nosso trabalho, quando estamos no banheiro com o nosso computador. Que a tua presença venha a estar conosco, nos ajudando a caminhar mais perto de ti. Essa é a minha oração. E a igreja do Senhor diz: você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.